Aleluias. Sim, Senhor. Glórias, glórias, aleluias. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Glória a Deus. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias, aleluias. Glória a Deus. Essa palavra, Senhor, é uma palavra poderosa. É como diz mesmo a Bíblia, que a tua voz é tão poderosa como o som de muitas águas. A tua voz é poderosa, ela despedaça o cedro, ela despedaça as muralhas, as montanhas, as rochas. E assim sempre foi. Ó glorioso Deus, quando o povo de Israel estava te contemplando ao pé do monte, no teu encontro com Moisés, aquele monte fumegava, as rochas se abalavam, o som era muito forte, porque é assim, mas esse som não pode nos assustar. Ele precisa criar em nós uma alegria constante, um prazer imenso. E é nesse prazer, é nesta alegria que nós estamos aqui nesse tempo de oração. É nessa alegria, nesse prazer de ouvir a tua voz, de entender que tu fala com quem tu amas, que tu te relaciona com filhos. Como diz o texto que nós acabamos de ouvir, o escravo não fica para sempre na casa do pai, mas o filho fica para sempre e o pai tem prazer de falar com ele. E é assim que nós queremos iniciar hoje. Iniciar esse programa Tempo de Oração. Declarando que ouvir a tua voz é tudo que mais desejamos nesse dia. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a todos através desse programa online da comunidade cristã Zoe. E declarar esse texto que a gente ouviu, que a Marinês estava lendo, é um texto que vem bem de encontro para nós ainda nos nossos dias. Jesus teve que ter um diálogo olhando nos olhos e conversando com aquele povo. Mas hoje ele precisa muitas vezes ainda fazer isso. E às vezes ele o faz através de outras pessoas, através da voz, da boca. E hoje ele vai fazer isso através do programa Tempo de Oração, através da nossa vida. Por isso eu quero te abençoar, aonde você estiver, seja na casa, seja nos teus aposentos, diante de uma TV, no teu celular, seja no trabalho, seja viajando. Que esse tempo de oração hoje faça um diferencial, um divisor de águas na tua vida, como tem feito na nossa vida. Eu quero te abençoar e quero declarar essa maravilha. Também nós temos a alegria da pastora Marinês e ela vai estar também abençoando a todos neste momento. A paz de Jesus, a alegria de Jesus, o amor de Jesus no coração de todos e de todas. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo. E a sabedoria de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Então, Marinês, esse texto que você leu para nós na palavra é bem interessante. Jesus estava ali falando com aquele povo. E eles se achavam muito religiosos. E eu quero dizer que realmente, por muito tempo,
Não sei se você pode dizer também, Marinês, mas por muito tempo eu fui uma religiosa. Eu seguia, né, costumes, eu seguia práticas, porque me foi passado, mas eu nunca tinha parado para entender o que eu estava fazendo, aonde que estava embasado, que fundamento tinha ali. E dentro daquela minha limitação, eu achava que estava ótimo, eu achava que eu estava bem, que eu estava salva. E eu creio que você também viveu por muito tempo assim, né, Marinês? Por muitos anos. Muitos anos, né? E não só vivemos também, como a gente reproduziu isso na família, nas pessoas que estavam ao nosso redor. E nessa conversa, Jesus faz uma proposta para eles. Jesus fala de algo que eles ficaram indignados. Jesus fala assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles ficaram indignados. Eles falaram assim: mas nós nunca fomos escravos de ninguém. Porque na mente deles, como na mente de muita gente, escravidão seria estar preso por uma corrente, debaixo de um jugo, aprisionado. E quando Jesus estava falando isso, ele não estava se referindo a esse conceito de prisão. Ele não era tão assim ingênuo quando ele olhava para aquelas pessoas com quem ele estava conversando. Ele não as via assim, elas não estavam algemadas, elas não estavam acorrentadas, elas não estavam presas, talvez num tronco, numa madeira, elas não estavam dentro de uma cadeia. Só que Jesus olhava dentro da alma daquele povo e ele percebeu que tinha uma prisão ali. Eles estavam aprisionados e eles precisavam ser livres. E é sobre essa libertação que nessa manhã nós queremos falar com você. Este programa é um programa, exatamente esse tempo de oração, é um tempo de cura e libertação. E eu queria nessa manhã estar lembrando com você como Jesus voltou ali. Aquelas pessoas questionaram Jesus. E quando a gente lê, eu quero que a Marinês leia novamente o verso 34, se eu não me engano é no 34, né, Marinês, que eles questionam com Jesus ali. Uhum. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. É no 33 que eles questionam Jesus, então, Marinês, ali quando eles dizem. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E olha que interessante, né, Marinês? Nós podemos falar assim. Eu lembro quantas vezes a minha família é cristã, a minha família pertence a tal igreja. Eu defendia unhas e dentes, eu cresci lá dentro, meus pais me ensinaram, me levaram para ser batizada, me levaram para fazer os rituais que precisava depois do batismo, me levaram e me ensinaram sobre Natal, sobre Páscoa ali dentro. Sabia que eu precisava ir, ali eles iam num casamento, ali eles iam num ato fúnebre. Então, eu tinha todo esse conceito, e eu acho que você também, né, Marinês? Também. Como essas pessoas ali tinham. E nós tínhamos e nós temos, como diz ali, eles foram bem enfáticos, eles falaram, nós somos descendentes de Abraão. E eu posso dizer para você que eu também iria me defender dizendo, não, mas a minha família, ela não segue algo errado, ela segue algo certo. E na realidade, quando eu falo religiosidade, não é que seja algo errado. Só que é algo incompleto, é uma meia-verdade. Eu fazia pelo mínimo aquilo, participava, mas eu era limitada, eu era cega na compreensão. Quantas vezes eu estive dentro de um templo, de uma igreja, naqueles atos, naqueles momentos, mas era tipicamente de corpo presente. Eu não estava ali rendendo a minha alma. Eu não estava ali chorando, largando a minha alma para Deus curar, porque eu não tinha entendimento. E quando Jesus vai e fala claramente para eles
que eles não eram, o problema deles não era se eles eram descendentes de Abraão. Até quando eles falaram isso, eu creio que Jesus entendeu como algo muito bom. Descender de Abraão. Jesus estava dizendo, mas o chamado de Abraão de lá para cá tem um cunho muito forte, muito profundo. Tudo foi acontecendo para chegar até a mim. Jesus queria dizer para eles. E eu vim para trazer uma libertação que nem Abraão, o vosso pai, o nosso pai pode dar. Mas Abraão deu a vida para que houvesse o momento em que o libertador viesse, chegasse e assinasse realmente um decreto, uma lei dizendo, esses aqui eu comprei e eles são livres. Eu não os comprei para tê-los como escravo, mas eu os comprei para serem livres. E ali quando ele fala que a maior escravidão, a pior cadeia que a gente pode ter, é a cadeia do pecado. Né, Marinês? Sim. E a gente pode até estar descrevendo, né, que tipo de pecado que escraviza a gente e aprisiona. Né? A gente pode dizer que são vícios, quer seja no falar, no pensar, no tratamento com as pessoas, naquilo que nós aninhamos no coração. Sabe, aquela raiva, aquela mágoa, aquele ódio, aquele aprisionamento que a gente tem, às vezes até com a nossa história, com o que os nossos pais fizeram, com o que o irmão fez, a irmã fez. Aquela pessoa no ambiente de trabalho fez para mim, o que um chefe, um patrão, uma patroa fez comigo. Sou escravo do pecado, da raiva, do ódio. De repente contra um governo, contra uma nação. Quanta gente que a gente ouve falar que não consegue amar a nação que habita. E é uma nação dada de presente para a gente por Deus, principalmente nós que habitamos na nação brasileira. E de repente, aquilo ali foi minando o nosso coração. E nós estamos presos nisso, escravizados. De repente, nós temos uma cadeia nossa dentro de nós por algo errado que a gente fez e não se perdoa. É uma culpa doentia que traz doenças no físico. Você lembra de alguma doença no físico que você tinha, que era fruto das tuas emoções, Marinês? Que você tinha que gastar em farmácia? Eu sofria assim muito por culpa, né? E o físico sentia? Você tinha problemas de estômago, de cabeça? Eu tinha dor de cabeça e dor de estômago. Atacava o estômago. Sim. Olha, é bem isso que acontece. Quando nós temos esses sentimentos, estamos presos, o nosso físico acaba tendo problema. E ira, né? Porque daí você... A ira, a pressão altera, né, Marinês? Também. Tem gente que tem problemas seríssimos de pele. Às vezes desenvolve até câncer de pele, fruto de um emocional na prisão. Está preso emocionalmente por sentimentos, culpas, ódio, medo. E quando Jesus vem e faz essa proposta, e ele dá uma ênfase muito firme, ele diz assim, se pois o Filho vos libertar, ele não diz ali, né, Marinês, pode ser que você seja livre. Não tem um meio termo. É muito forte a palavra dele quando ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, note bem, ele veio e a vontade dele, naquele momento, eu creio, fico imaginando aquele cenário, ele com aquelas pessoas. As pessoas estavam iradas, indignadas com ele. E ele olhava com compaixão, ele olhava com um amor firme, um amor misericordioso para aquelas pessoas. E eu vejo Jesus assim com uma vontade de estender a mão para aquelas pessoas. E dizer para elas, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele poderia ir mais longe e dizer para aquelas pessoas, a minha vontade é pegar você pela mão e dizer, venha e seja livre. Só que Jesus, ele é amor. E quando ele fala, e ele está falando com você nesse tempo de oração hoje,
Ele está dizendo assim: se eu te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Agora, a escolha de ser livre não é de Jesus. Isso ele já fez desde o princípio, lá junto com o Pai, lá junto com o Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 12 ali, do 1 ao 12, descreve ele, aonde ele estava no princípio com Deus, e o verbo era o Deus. E ele se dispôs, ele se entregou, ele se renunciou a tudo para fazer um ato sobrenatural que seria vir, se tornar homem, sentir o que nós sentimos, viver o que nós vivemos, morrer numa cruz, ressuscitar, para poder nos libertar. Então, a parte dele, ele fez. Quando o Pai e o Filho, aliás, quando o Pai e o Espírito Santo lá junto com ele falaram: alguém precisa dar esse passo para libertar toda a humanidade. Ele prontamente levantou a sua mão e falou: é comigo, eu vou e vou cumprir essa tarefa. E ele veio e ele cumpriu. Lá na cruz tem uma palavra tão linda que ele diz, ele olha para o Pai e ele diz: Pai, está consumado. Gente, é isso que ele estava falando, está consumado. O que eu vim fazer era isso, passar por tudo que eu passei, caminhar esse caminho de humilhação, de renúncia, experimentar todos os sentimentos que o ser humano tem e vir para essa cruz, derramar o meu sangue para libertá-los. Então, nessa manhã, nesse programa, você está ouvindo que hoje ele está dizendo para você, para a tua família, para a tua casa: se eu te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Você não vai mais precisar fazer tudo o que você tem feito para experimentar uma libertação sem sucesso. Você tem gasto dinheiro demais em farmácia, em médicos, tudo porque você ainda está escravizado na alma. Você talvez está indo até em lugares que me entristece, que seria às vezes macumbaria, feitiçaria, curandeirismo. Coisas estranhas. Você tem se permitido ler sorte, tem se permitido pedir para que pessoas façam trabalhos para você viver uma liberdade. E nada disso tem acontecido. Nesse momento o Senhor olha para você e Ele diz: é com você que eu estou falando. Até quando você vai ficar assim enganado? Até quando você vai me rejeitar? Eu estou dizendo para você que se você me aceitar e me deixar eu entrar e te tirar dessa situação, verdadeiramente você vai ser livre. A gente tem testemunhos muito maravilhosos disso. Quantas enfermidades nós temos ouvido de pessoas que foram curadas, não porque o remédio fez efeito, não porque o médico ele foi o melhor profissional. Eles foram bênção, sim, mas elas foram curadas a partir do momento em que elas saíram dessa escravidão que Jesus está citando ali. O objetivo de Jesus é ser médico para nós, né? Ele é o médico dos médicos. E ele quer ser o médico numa área que a medicina humana não acessa, aonde a medicina humana não consegue agir. Você pode sentar com o melhor especialista, com o melhor cientista, com o melhor cirurgião, e ele vai dizer: eu posso até operar um coração, tirar defeitos, problemas que o coração apresente, mas eu não posso mudar o emocional, os sentimentos desse coração. Eu não posso mexer na alma. Eu posso até ferir a alma de uma pessoa, mas eu não posso curá-la. O pecado pode ferir, mas Jesus está dizendo: mas eu liberto, eu curo, eu transformo. E eu queria perguntar para você nessa manhã: como que está o teu coração? Como que está a tua situação? O que hoje está te aprisionando? Eu queria que você pensasse: é o medo? É o pavor? É a insegurança? É a raiva de viver um momento que não se define? É a tristeza, é o ódio, é a raiva de estar sem trabalho, sem emprego? É a tristeza, o ódio de ter sido abandonado ou abandonada, o casamento destruído, família chorando, sofrendo,
É o luto de alguém que se foi e você não perdoa. Não perdoa de repente essa pandemia, essa enfermidade, não perdoa os profissionais, não perdoa a própria pessoa que morreu de repente porque ela não poderia ter morrido. Isso tudo Jesus está dizendo a mesma coisa, é como se Ele estivesse ali na tua frente agora, junto com você, junto com os demais da tua casa e dizendo, olha, se o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês vão ser livres. Tudo que vocês estão passando, vivendo, não precisa ser uma escravidão para sempre. Ele está dizendo, além de viver uma vida de escravidão agora, o fim de vocês, se vocês não reconhecerem, pode ser uma escravidão eterna, que é o inferno. E nós vamos dobrar os joelhos agora, né, Marinês? Até um momentinho, quando eu estava na escravidão, experiência, até afeta muito a nossa descendência, né? Ah, é verdade, isso Porque, com certeza. Muito, porque o dinheiro assim que eu gastava mais do que eu recebia era com a enfermidade dos filhos. Quando não era um que estava doente, era o outro, é sempre assim. Então eu gastava realmente mais do que eu recebia em farmácia. Mas é na enfermidade dos filhos. Tá, e esses filhos muitas vezes eles desenvolviam enfermidades, fruto também de uma mãe que às vezes estava muito tensa, muito nervosa, trabalhando excessivamente, tanta coisa. Mas veja assim, essa colocação da Marinês, que às vezes os nossos filhos são atingidos, e são mesmo, principalmente se é criança. Porque nós estamos deixando portas abertas, brechas abertas. Então, nessa manhã, vamos pedir para que esse filho como ele diz ali, se o Filho vos libertar, nessa manhã ele está desejando nos libertar. Nós vamos dobrar nossos joelhos e nós vamos estar orando agora, clamando. Aonde você estiver, abra o teu coração. Se você pode ajoelhar, ajoelha. Se você não pode, renda a tua alma a Ele. Fecha os teus olhos. Procure estar você e Ele, porque o maior desejo dEle é chamar a tua atenção para Ele agora. Não deixa nada roubar a tua atenção nesse momento. Se renda a Ele. Ora junto, começa a declarar santo, santo, poderoso. Começa a pedir, começa a dizer o nome dEle, Jesus, Jesus. Se você não sabe orar, repete esse nome. Só repete, a Marinês vai orar agora. E eu vou concordar com esta oração. Os anjos do Senhor já estão no teu lar. Eles vão estar assistindo a tua vida por uma vitória muito grande, por uma cura e libertação nesse momento. Sim, Pai. Glórias, aleluia. Eu oro, Senhor, por todos que agora estão aí, Senhor, pedindo por misericórdia, pedindo por ajuda. Deus. Espírito Santo vai tocando no coraçãozinho de todos. Toca nesse momento, Espírito Santo, no espírito de cada um. Vai tocando, Senhor. Vai tocando na alma, Senhor, de cada um. Que cada um vai se entregando a si, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, é a tua obra neste momento. Amém, amém. Na vida de cada um. Você vai entregando o teu coração para Jesus. Vai chamando Jesus, 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 eu quero ser liberto. Jesus, eu quero ser liberta. Me ajuda, Jesus. Vai entregando a sua vida para Jesus. Queira a vida com Jesus. A palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a palavra de Jesus. Espírito Santo, seu derramamento, Senhor, na vida de todos, em nome de Cristo Jesus. E eu repreendo toda enfermidade em nome de Cristo Jesus. Enfermidade no físico, enfermidade no emocional, enfermidade no espiritual, em nome de Cristo Jesus. Que caia toda cegueira espiritual, toda cegueira espiritual neste momento. E que cada um tenha entendimento, Senhor, revelação, Senhor, do teu plano, do teu plano maravilhoso na vida de cada um, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Vai levando cada um a verdade, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Diga, Jesus, tu és o meu único Senhor da minha vida. Vem e faz a obra que precisa ser feita na minha vida, em nome de Cristo Jesus. E a unção te cura, Pai, em todos nesse momento, Senhor. A unção te
cura, Amém. Senhor. Eu clamo por misericórdia. Glórias, E eu peço aleluias. perdão, Senhor, pelos pecados de todos, Senhor. Amém, Em aleluias. nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de nós pararmos este momento, eu quero te pedir, coloca a mão no local do teu organismo, aonde você sente enfermidades, aonde está sendo afetado, mesmo se for na mente, no teu emocional, no teu sistema nervoso. Coloca a tua mão agora. E nós estaremos nos unindo agora para declarar cura, para declarar libertação. Em nome de Jesus, eu estou dizendo agora, Satanás, espírito de enfermidade, espírito de morte, espírito de destruição, espírito de roubo, que entrou e está agindo e tocando, saia agora. Agora, em nome de Jesus. Porque para Ele é toda honra, para Ele é toda glória, para Ele é todo louvor. E é nele, e é por Ele, e é para Ele que nós cremos e fazemos todas as coisas. E é dentro desta palavra que você teve que ouvir nesta manhã, inimigo. Que se Jesus Cristo libertar, verdadeiramente somos livres. Amém. E eu profetizo que essas vidas são livres. Amém. Livres de tudo, desses medos e angústias. E elas são livres para viver a vitória que Jesus trouxe para nós nesse dia. Amém. Glória a Deus, Glória a aleluias. Eu queria que você estivesse testemunhando, que você estivesse acessando as redes sociais, até mesmo nesse canal. Coloca ali teu testemunho, coloca ali a experiência que você tem para que a gente possa crescer junto. E é tão maravilhoso, né, Marinês? Como tudo se faz novo. Se você estava procurando um emprego, estava com dificuldade, o Espírito do Senhor revela nessa manhã que portas estavam fechadas, era pela tua aparência, não na área do vestir, na tua aparência da alma, aonde a pessoa olha e te lê por dentro. E estava difícil de alguém te contratar, porque via em você uma apatia, uma tristeza, via em você um semblante irado, via em você uma pessoa cansada antes de começar. Mas a partir de hoje você estampa um brilho, um sorriso, uma diferença. E você pode ir sim, que a porta se abriu. Amém. Esse é o recado precioso do nosso Deus. Sabe aquele sonho que você acha que nem dá para fazer ele iluminar durante o dia a vida, porque você acha que nunca vai conseguir? O Senhor está dizendo, é no pequeno, no pouco, começa e você vai ter esse sonho sendo realidade. Eu queria que você parasse de olhar para a tua família e ver como uma família limitada, ou ver como uma família dilacerada, destruída, ou ver como uma família que envergonha, uma família pobre de repente, e você abraçasse a partir desse momento essa família. Se você quer falar alguma coisa, você pode falar abençoando. Se de repente você se limitar só a um abraço e um sorriso, é o suficiente. Começa a olhar, porque a libertação chegou, a cura chegou. Aonde você estava no cativeiro, Jesus estendeu a mão e tirou. E é tão interessante, né, Marinês, que quando Ele tira a gente lá de dentro, a gente fica até com vergonha, porque daí a gente descobre que aquela prisão nem chave tinha, aquela porta estava aberta já, ela estava apenas encostada. Mas a nossa cegueira, fruto da ação do inimigo da nossa alma, não deixava a gente ver isso. Então, dentro da religiosidade que eu falei, o inimigo estava satisfeito com a nossa vida, né, Marinês? Porque ele estava nos mantendo cego. Para ele não era problema. Ele até dizia assim, pode até ir para a igreja, pode até frequentar todos os atos que a igreja oferece. Mas eu não quero que você tenha os teus olhos abertos e o teu entendimento aberto. E aí travou-se uma guerra contra ele e o Espírito Santo. Porque Jesus já tinha feito a obra, Ele já fez por nós na cruz. Hoje, o Espírito Santo, Ele quer guerrear junto comigo e com você, para que o inimigo das nossas almas seja derrotado. E na minha vida, quando o Espírito iluminou, né, Marinês? Não sei se você pode testemunhar, as trevas daquela prisão sumiram. Também. Né? E até antes, né? O Espírito Santo me mostrou como eu vivia na escuridão. Olha. No mundo espiritual, a gente vive totalmente na escuridão, né?
sem aquele entendimento. Sem entendimento, a cegueira espiritual, né? Cegueira espiritual é a mesma coisa que querer andar no escuro. Viver no escuro plenamente. Basta a gente ver na rua. Eu queria que você um dia se desse essa experiência, se você nunca teve, de sair, andar, e pare e pense no escuro mesmo, e pare e pense viver 24 horas assim. Porque na nossa alma, na vida espiritual, porque hoje o homem é alma, corpo e espírito, e nós não podemos ignorar isso. E Jesus veio para que os três estivessem bem. Mas quando a gente está na alma, no escuro, nas trevas, a gente tateia, a gente procura, de repente um empurra para lá. É aquilo que o mundo está dizendo, ó, vem cá que eu tenho uma proposta para você. Aí o outro grupo diz, não, vem para cá que eu tenho uma melhor. E de repente a gente é levado de um lado para o outro, a gente acredita. E quando a gente sai dessas situações, a gente só sai ferido e machucado, né, Marinês? Sim. É um namoro que se oferece de uma pessoa encantadora. Aí a gente vai, aceita a proposta, às vezes até se rende, faz atos que não deveria, principalmente na área sexual antes do casamento. E de repente aquela pessoa diz, não, eu não quero mais esse grupo, essa pessoa, não quero mais você. Eu me encantei por outro, por outra, e assim vai indo. É o marido na escuridão que diz, eu já não quero mais, eu não me encanto mais com você, eu me encantei por outra mulher. É a mulher dizendo para o marido, eu já me encantei por outro, eu não quero mais viver aqui. É aquela cegueira que diz assim, nossa, mas essa família tua é um peso, é um problema. Você tem pais que são um peso, que exigem muito de você. Seja livre, vá viver outra coisa. Saia de casa, vai montar a tua casa. Nós vivemos diariamente essas propostas. Vá para um vício, né, Marinês? Vá para a droga, vá para o alcoolismo. Sente na galera, na roda de amigos e vai ser escravo, vai viver as trevas. É isso que é a proposta, né, para nós de Satanás. Ele nunca vai ter uma proposta boa. Não. Então, como a Marinês falou, eu quero que você, às vezes, vende os teus olhos, amarre um pano, não veja claridade nenhuma. Nós deveríamos fazer essas experiências, né, com todos aqueles que a gente está querendo ajudar para entender, às vezes até com os nossos filhos, e dizer, olha, você vai passar o dia todo com essa venda nos olhos. Você vai ter que comer, você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar, você vai ter que tomar teu banho, fazer as suas necessidades com a venda nos olhos. E depois, quando tirar a venda, vai ver quanta coisa, né, Marinês, que sofreu e fez. Sim. E até depois o Espírito Santo, assim, uma caminhada, ele me mostrou a luz, né? Eu não troco as trevas pela luz, né? Então ele me mostrava assim uma luz muito linda nos meus pés. Aleluia. Muito linda e o caminho todo luminoso. E ele dizia assim para mim que a luz também estava sobre mim, né? Glória a Deus. Então, nossa, né? Quem ainda não entregou a vida para Jesus, entregue a vida para Jesus. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Vai para a Bíblia. Glória é a Bíblia, a Deus, né, que vai amém. te libertar, né? Se você foi aquela pessoa que já leu a Bíblia toda uma vez e está nessa masmorra, se está nessas trevas, está aprisionado, não aceite esse recado de Satanás falando não adianta ler a Bíblia. Fala para ele, não adianta você querer me manter escravo, eu vou ler, me manter escravo, eu vou ler. Entendendo ou não, eu vou ler, porque o Espírito Santo vai iluminar. Ele vai dar sabedoria e revelação para você. É maravilhoso demais. Nós queremos nesse dia ter um texto da palavra de Deus. Muito gostoso, maravilhoso, que é o Salmo 8. Anota ali para você depois estar meditando nele. Aqui o título desse salmo, ele diz assim, que a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Pode ler, Marinês, para nós. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aleluias. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Verdade, Senhor. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Glória a Deus. Quando contemplo os teus céus,
obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Aleluias, até ali, Marinês. Louvado seja nosso Senhor. Amém. Aqui está dizendo que quando eu olho para o céu, você olha para ele. É uma imensidão que nós não conseguimos saber aonde está o começo, aonde está o fim. Quando a gente olha a natureza, nossos olhos alcançam um limite, mas ela é muito mais ampla. Quando você está diante do mar, você o vê e ele é infinito aos teus olhos. E aqui a palavra está dizendo, quando eu contemplo tudo isso, e vejo que a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas tu estabelecestes, a própria terra está firmada sobre o nada, diz a palavra. Mas daí vem um questionamento assim muito interessante, que o Senhor ama ouvir isso, quando ele diz ali, quem sou eu, o que sou eu, o que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites, ele faz essa pergunta. Mas daí em seguida, ele já tem a resposta e ele diz, fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus e de glória e honra o coroaste. E disse-lhe, domínio sobre a obra da tua mão e sobre os teus pés lhe puseste. Glória a Deus, através de Cristo Jesus, nós nos tornamos filho. Nós passamos a ser, como diz aqui a palavra, revestidos de glória, de honra. O Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus quer habitar em nós e nos conceder. Então, neste programa de cura, libertação, aonde você entendeu claramente que o inimigo é quem estava tendo prazer em te manter na cadeia, na prisão. Glórias, aleluia, majestade, seja o nome do Senhor. E nós Amém. Vamos estar agora fechando os nossos olhos para agradecer. E eu queria que você, por um instante, aonde você se encontra com teus olhos fechados, você imagine a dimensão, o tamanho dos céus, o tamanho da natureza, onde teus olhos veem os montes, os vales, o verde, as plantações, o mar, tudo isso é enorme, é muito grande. Mas Ele criou tudo isso por nós, para nós, porque nós somos feito obra-prima das mãos dEle. E Ele nos deseja que sejamos imagem e semelhança dEle. E Ele vai mais longe, Ele quer nos conceder que sejamos coroados de glória e de honra. Quando Ele olha para mim como filha, quando Ele olha para você como filho, filha, Ele nos vê honrado pelo sangue de Jesus, Ele nos vê valorosos. E nós que continuávamos escravos, achando que a gente não tinha valor nenhum, não tinha importância nenhuma. Hoje essa mentira caiu, troca essa mentira pela fé, pela verdade. Pede perdão pelo pecado da incredulidade e creia que a glória dele já está sobre você. Vamos ter uma palavra de oração agora, de gratidão. A Marinês vai estar orando, mesmo assentados, nós vamos estar aqui, glorificando a Ele por esse momento, por esse segundo instante de oração. Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, aleluia pela vitória. Deus onipresente, Aleluia, pela onipotente, libertação, onisciente, pela nós te restauração da louvamos, alegria nesses nós te corações. agradecemos, nós te glorificamos, Senhor, Aleluias. por todo esse momento, por esse Verdade, momento. meu bondoso O Senhor agindo na vida de cada um, restauradas. famílias cheias da paz de Jesus no coração. E eu declaro pessoas, famintas, Senhor, com muita fome, muita sede também pela tua palavra, pelo pão da vida, pela água da vida, pela presença do Senhor. Espírito Santo vai levando todos para o quarto secreto, Senhor, a ter intimidade com o Senhor. Vai levando, Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo vai tocando no coração de todos. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo.
Seja feliz, levanta com a alegria de Jesus no teu coração. Amém. Você é do Senhor Jesus Cristo, Oh, não há meu mais Deus. condenação. É verdade. É o inimigo que coloca isso no teu coração. Santo. Não há mais condenação para Glórias, aqueles que são de glórias, aleluias. Cristo. Se encha de Jesus, se encha do Espírito Santo. Amém. O transbordar do Espírito Santo na vida de cada um. Glória a Em Deus. nome de Cristo Jesus. Aleluias, aleluias. Nós te bendizemos e te louvamos por isso, Senhor. Graças nós te damos, porque tu és bom, em todo tempo tu és bom. É interessante, o Senhor mostrava enquanto orávamos, você vai ser surpreendido, alguém vai chegar até na tua casa levando alimento, cesta, um presente. Então Deus sabe, Ele está te vendo e eu sei que Deus está falando com você. Aonde você estiver, no momento que você ouvir, você vai ser surpreendido, surpreendida. Alguém baterá a tua porta levando o suprimento que é a emergência, a urgência do momento. E para nós estarmos indo para o final deste programa, aonde hoje nós estivemos divulgando o Cristo Libertador, aonde hoje nós estivemos entendendo muito mais sobre a nossa necessidade de o conhecer e ser livre. Mas eu quero deixar com você um texto que está em Apocalipse, capítulo 4, do verso 5 em diante. Ele vem falar com a gente. Aliás, do 5 não, é do versículo 6 do 8 em diante, aliás. Ele diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está assentado no trono e ao que vive para todo e sempre, os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo e sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava em voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nos céus, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciões me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aquele que foi morto, e é linda a descrição que aqui João faz, quando ele diz: e vi em pé o cordeiro que parecia que tinha sido morto. Para muitos acabou. Quantos anos, né, Marinês, nós comemoramos a Sexta-feira Santa? A gente terminava justamente com aquele ato todo, enterrando Jesus e achando que tinha acabado.
levava para casa e passava mais um ano com aquela tristeza, com aquela derrota, com aquela sensação, até ele foi para o túmulo. Aqui João está dizendo, não, ele parecia que tinha morrido, mas ele vive, glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos estar encerrando com gratidão esse nosso momento. Eu queria te convidar, larga tudo que você tem na mão, aonde você está, eu queria que você, independente de quem está te olhando, vendo, levanta as tuas mãos. Levanta ao Senhor mãos santas, diz a palavra. Nada nos impede, nós fomos livres. Esse programa entrou até onde você se encontrava e você foi livre especificamente numa área nesse dia. Levanta as tuas mãos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Visualiza aquela pessoa amada, que é Jesus, ele estava morto, mas agora você chorou tanto por ele estar morto. E você o está vendo vivo. É como se uma pessoa muito querida nossa, nós achávamos morto e aquela pessoa está viva, a gente não sabe o que fazer. A gente chora, a gente ri, a gente pula, a gente agradece, a gente quer contar para todo mundo. Vamos fazer isso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele parecia estar morto, mas ele vive, ele abriu o livro, ele abriu o rolo. O meu nome está lá, o teu nome está lá. E nós vamos ver e ouvir ele ler e nos chamar. Glórias e majestade, muito obrigado, glória, Espírito Santo, Senhor, por se moveres de maneira gloriosa nesse momento de oração, por abrir os nossos olhos, por trazer revelações tão preciosas, por nos colocar de pé e nos fazer olhar a vida de frente, por tomar pela mão aqueles que estão aprisionados, dizendo, vem para fora. Eu conheci alguém que livra a gente, e ele liberta de tal maneira que a gente verdadeiramente fica livre, não é só por um instante, não é só por um dia, não é só por uma noite, nem só por um ano, é pela vida eterna. Muito obrigado em nome de Jesus. Eu quero te abençoar. E eu quero profetizar que a mesma unção, a alegria que nós estamos sentindo nesse lugar, está em porção ainda maior sobre tua vida. Você pode abençoar. Antes da bênção, eu quero dar uma palavra que o Senhor me tocou hoje de manhã por 2 vezes, essa Glória palavra. A Deus. E eu sinto assim que é para alguém que Amém. vai ouvir nesse momento também. Fica atento, então, a escuta. palavra de 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, Aleluia, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho Aleluia. Não é em vão. Amém. Então é para você Glória aí que está cuidando da sua casa, da herança que o Senhor te deu, né, de todo o trabalho, do seu trabalho. É para o Senhor que você está fazendo. Amém. Sinta feliz, sinta o coração alegre. Glória a e Deus. Eu abençoo a todos e a todas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluias. Glória a Deus.